Então tá. Bem-vindo. Vocês estão vendo a apresentação aí, né? Sim. Ok. Então tá. A palavra é sua, eu vou desligar meu microfone. Beleza. Então tá, eu vou falar então sobre garantia de escoamento, que é com que eu trabalho hoje. Eu vou tentar ser rápido, a apresentação ficou muito grande. O que eu vou fazer é passar rápido sobre alguns pontos, principalmente a parte teórica, assim, de equações e tal, eu vou passar rápido. Mas, e a parte de asfaltenos também, que é algo que não tem muita recorrência, eu vou passar rapidinho. Eu fiz deixa eu colocar o pointer aqui. Esquece de colocar para gravar, não, Thiago. Se for colocar para gravar, tá? Tá, beleza, Jet. Os meninos acho que vão gravar aí, o Henrique. Ok. Beleza. Tá gravando. Então, meu nome é Thiago. Tá gravando, Henrique? Beleza. Meu nome é Thiago Silva, né? Thiago Geraldo da Silva. Na Petrobras eu sou conhecido como Thiago Silva. Sou químico de petróleo, é minha função, né? Eu trabalho na elevação e escoamento da unidade de negócio da Bacia de Campos. Sou de Belo Horizonte e vivo hoje em Macaé, Rio de Janeiro, aqui no norte fluminense. Trabalhei pela Petrobras também em Vitória, em Salvador e em Belo Horizonte. Eu peguei isso aqui do meu LinkedIn, aqui está meu e-mail da Petrobras, meu telefone, quiser anotar, quiser tirar dúvidas, fica à vontade. Eu peguei aqui do meu LinkedIn, então, só porque eu achei bonitinho aqui, fica mais fácil. E aqui tem uma timeline aqui, fica mais fácil de falar minha carreira, mas eu estudei, eu vou chamar esse slide aqui de humilhação pública também, tá? Mas eu estudei aqui no Cefet MG, aí em Belo Horizonte, fica aí na Avenida Amazonas, né? Acredito ou não, sou eu, esse aqui, essa coisa magricela aqui. Estudei de 2002 a 2004 e fiz o ensino médio junto com o ensino técnico, né? E passei direto na UFMG para Química, né? Para bacharelado em Química. E foi aí em 2006, assim, 2005 eu fiz o concurso, né? No primeiro ano da universidade, primeiro ano da faculdade. Em 2005, em 2006 eu fui chamado como técnico químico da Petrobras. Então eu ainda estava cursando a graduação, fui chamado para técnico. Trabalhei aqui, sou eu, perto de um motor de octanagem, não sei se vocês conhecem aí, se são do laboratório de combustíveis. Trabalhei na Regap durante 6 anos, terminei o bacharelado em Química, e aí eu fiz, durante a graduação, eu queria muito passar para Químico de Petróleo, né? E aí uma dica que eu dou, quem quiser trabalhar na área da indústria, não necessariamente do laboratório, durante meu curso de Química, eu puxei várias disciplinas da engenharia química, né? Fenômeno de transporte, mecânica dos fluidos, operações unitárias, termodinâmica, mesmo com fisicoquímica. Nossa fisicoquímica é muito boa aí, né, no DQ. Mas, assim, não tô criticando o currículo de Química da UFMG, mas estou dizendo que se você quiser trabalhar mais na indústria, não no laboratório, acho que seria uma boa, né? Me ajudou na prova, inclusive, da Petrobras para Químico de Petróleo, que cai muito em engenharia química. Não cheguei a me formar em engenharia química, em 2012, então, 2011 eu fiz o curso. Tiago, só um parênteses. Hoje a gente já tem disciplinas, né? A professora Renata Araújo, Renata não sei se está aí, mas a Renata, né, junto com a Camila, hoje elas têm se dedicado a tampar esse buraco aí e ampliar, na verdade, né, a competência dos nossos alunos nessa área. Então, a gente tem mais disciplinas, inclusive a Renata gosta muito de trabalhar as questões do concurso da Petrobras. Ela que legal. Nós estamos a tempo, Thiago. Muito legal, viu? Parabéns aí pela iniciativa, viu, Vânia? Então, tá bom. Aí, quando foi em 2011, eu passei no concurso para Químico de Petróleo, trabalhei na área de poços durante muito tempo, uns 5 anos, eu trabalhei na área de poços, construção de poços, fluido de perfuração, fluido de completação. Essa aqui é uma foto minha numa sonda de perfuração. E quando foi em 2018, então eu fui convidado para trabalhar então com produção, né, na elevação e escoamento, e foi no início de 2018, aceitei o desafio, custei a conseguir a liberação, mas fui liberado, e aí eu comecei a trabalhar na área de produção, né, essa aqui é uma plataforma de produção, vocês podem ver aqui a diferença lá da sonda, né,
Aqui já vê mais tubulação, o vaso separador aqui atrás e tal. Foi muito bom. E agora, em 2020, eu iniciei o mestrado, né, na área de geologia de emulsões produzidas, lá na Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, o laboratório de engenharia de exploração e reservatórios. Eu faço em engenharia de petróleo, na área de modelagem de emulsões, né, de modelagem física de emulsões. E tem uma parte de machine learning, eu queria mostrar aqui, não sei se vai dar tempo, se der tempo, acho interessante aí também para vocês. Ô, Tiago, eu acho que nós vamos ter que abusar de você. Você vai ter que partir esse seminário em um mini curso. Uai, que isso? Você tem coisa demais para falar para gente. Tem umas coisas aqui, vou tentar correr e passar o máximo que der. Uai, não, eu tô achando que você vai ficar um mês dando curso. Obrigado. Então tá, eu queria agradecer primeiro aqui alguns consultores e doutores do SEMPS, que eles me cederam muito dessa apresentação aqui, quase toda a apresentação. A maioria dos slides foram aí da Márcia Calil, do Guilherme Lima, do Leandro, da Adriana e da Francisca. Inclusive, eu recomendo aqui um livro muito bom na área, vou mostrar para vocês. Esse livro aqui é o Fundamentos de Garantia de Escoamento, é da consultora Márcia Calil, da doutora Márcia Calil e de outros doutores lá do SEMPS. É um livro muito bom. Beleza? Então, vou fazer uma introduçãozinha, vou falar do que é garantia de escoamento, vou falar de emulsões, que é a parte que eu trabalho mais, parafinas e asfaltenas. Asfaltenas eu vou falar bem rapidinho, hidratos e incrustação inorgânica. Beleza? Bom, o EIP, ele é bem dividido, né? Hoje em dia, perfuração e completação de poços, ele não fica dentro da exploração e produção, ele fica fora. Mas tem muito bem essa divisão, né? A parte de processamento, de operação de plataforma, a parte de reservatório, a perfuração e completação e a área de elevação e escoamento, que é onde eu trabalho. E dentro da área de elevação e escoamento, existe a área de garantia de escoamento. Ela compreende as atividades relacionadas à previsão, prevenção e remoção de depósitos orgânicos e inorgânicos nas tubulações, visando escoamento pleno e otimização da produção, né? Quando a gente tem deposição nas tubulações, a gente tem perda de produção. E aí vem alguns problemas, né? O escoamento multifásico, não é aquele escoamento monofásico clássico, né, que a gente estuda. Então aqui a gente tem escoamento de água, óleo e gás, né, o que fica bem complicado, e desde do reservatório até a área das instalações da superfície, que é a plataforma, né? Se envolve análise química, análise termohidráulica e tudo o que é necessário. E o que são os problemas relacionados ao escoamento? São basicamente deposições de materiais orgânicos e inorgânicos, formação de hidratos e a formação de emulsões. A consequência é a interrupção, diminuição da produção até interrupção, bloqueio total do duto, né? E, às vezes, o que muito acontece é o aumento da perda de carga, com consequência, perda da produção de óleo. Aqui é interessante, porque quando a gente pensa em aumento da perda de carga, estou bombeando um fluido mais viscoso. Quando a gente pensa em bombeamento, a gente pensa em aumento da perda de carga, beleza, vou aumentar a pressão de descarga da minha bomba e chegar ali no limite da minha bomba e vou manter aquela vazão. Num poço de petróleo não é bem assim, porque a gente tem a capacitância do reservatório, a pressão máxima do reservatório. Então, quando você aumenta a pressão requerida, o que acontece não é que o reservatório vai te dar mais óleo para compensar isso, né? O que vai acontecer é que você vai diminuir a vazão daquele poço, né? E isso é o que a gente não quer. A gente quer óleo no tanque. Óleo no tanque é que é importante. Então, quando a gente fala de garantia de escoamento, a gente está falando aqui, então, de escoar o petróleo desde lá do fundo do poço, depois passando pela árvore de Natal, passando pelas linhas que ficam aqui no fundo do mar, aqui, né, na mudline, passando por esse equipamento que a gente chama de riser, até chegar na plataforma. Essas são as dificuldades que a gente enfrenta. Isso envolve, inclusive, amostragem de fluido, análise em laboratório, modelagem para detalhamento do sistema, estratégias de prevenção e remediação dos problemas, monitoramento e controle. Então, tudo isso envolve a garantia de escoamento. Então, tem que conhecer de hidrodinâmica, escoamento monofásico e multifásico, cálculo térmico, avaliação de aspectos operacionais, procedimentos de partida, parada de poço, prevenção de bloqueios, tudo isso envolve a garantia de escoamento. E aí agora eu vou falar mais claramente do que a gente enfrenta mesmo, né? Os cenários de produção, as propriedades dos fluidos, diagrama de fase, petróleo.
Bom, então, para quem não conhece, eu não sei como é que é o conhecimento da galera aí. Eu sei que vocês trabalham no LEC, vocês trabalham com derivados de combustível, de petróleo, com combustíveis, mas... Deixa eu te falar uma coisa, Thiago. Tem uma disciplina que é a parte de petróleo, né? Produção química de petróleo, processamento de petróleo, que o pessoal vê, mas a maioria do pessoal é novato, então eles entendem que eles não têm tanto conhecimento, não. Tá bom, beleza. Então... Eu vou explicar, porque quando eu cheguei na Regap, eu vou ser sincero, eu achava que tinha extração de petróleo em Minas Gerais. Eu achava que o petróleo saía ali da Regap e já destilava e tal, né? E o fato é que a bacia sedimentar está longe ali da Regap, né? Até tem uma bacia sedimentar em Minas Gerais, mas a gente não consegue produzir o gás de lá. Mas o que acontece é que a produção majoritária no Brasil é feita em águas profundas e ultraprofundas, né? Então o que a gente enfrenta aqui são cenários assim, o poço está aqui debaixo dessas árvores de Natal aqui, né? De 2 a 7 quilômetros aqui abaixo dessa árvore de Natal, e quando o poço é produzido, a gente ainda tem que passar aqui pelas flow lines aqui, a 4 graus, depois subir o riser. Então são sistemas bem complexos, ainda tem as linhas de gas lift, que a gente injeta gás dentro do poço, né? Para diminuir a pressão hidrostática e o reservatório alimentar com mais vazão. Então são coisas bem desafiadoras, né? E a evolução da exploração de petróleo no Brasil é isso aqui. A gente começou lá em Chova, 30 metros de lâmina d'água, 100 metros de lâmina d'água, para hoje em dia está trabalhando com 2.500 metros de lâmina d'água, 7 quilômetros de perfuração total aqui, né? Dá uns 5 quilômetros de perfuração, cenários bem complexos. E eu, como trabalho na Bacia de Campos, fico mais aqui nas lâminas d'água de 1.000 a 1.500 metros. Bom, o perfil de temperatura do fundo do mar é aqui, a gente, a partir aqui de 800, 900 metros de lâmina d'água, a gente já tem um platô aqui a 4 graus Celsius, né? Então a gente enfrenta esse tipo de intemperismo. E aqui que eu estou falando, o petróleo sai aqui do fundo do poço, um reservatório típico aqui é 70 graus, 270 quilos, né? E aí ele tem que elevar aqui na porção vertical do poço. Quando ele chega aqui na árvore de Natal, ele já perdeu pressão, né? Claro, mas ao mesmo tempo ele já perdeu gás em solução, então aqui já começou a ficar um escoamento multifásico, né? A expansão do gás resfria, todas essas complicações. Chega aqui a 60 graus na árvore de Natal e depois ele tem que escoar aqui praticamente na horizontal, né? Ainda tem toda a batimetria do fundo do mar, né? A 4 graus, trocando calor com o fundo do mar a 4 graus, e depois eu tenho que levar aqui no riser, aí tem mais expansão de gás aqui, quando ele chega ele já está numa pressão bem baixa, então são esses os desafios, né? Tá aqui, ó, a redução de temperatura durante a coluna de produção é menor aqui, né? Você vê que a taxa é menor de redução de temperatura por causa do gradiente geotérmico aqui, depois ele dá uma queda brusca durante o escoamento na linha marítima aqui, depois ele volta a cair mais rápido aqui também no riser, e tudo isso ainda tem os problemas relacionados ao escoamento multifásico, né? Como eu falei, escoamento multifásico, então, não é um negócio muito simples, né? Vocês têm aí o CNEN, o CDTN, a parte de energia nuclear estuda muito escoamento multifásico, não sei se ainda tem esse tipo de pesquisa aí, mas não é basicamente o que a gente sabe, né? Tem o escorregamento entre fases, gás e líquido, tem os diferentes padrões de escoamento, a depender das velocidades de gás e líquido. Tudo isso envolve, então, cálculos bem complexos, tem cálculos com correlações, cálculos mecanicistas. Embora, basicamente, a gente utilize as equações básicas do escoamento, tem as complexidades dos padrões de escoamento, escorregamento entre fases e tudo mais. E algo muito complexo, que é o que a gente tem que lidar no escoamento de petróleo, é com o diagrama de fase do petróleo, né? Porque a gente sabe que um líquido com tantos componentes, a gente tem aqui um envelope, né? A partir de uma certa temperatura e pressão, a gente tem que conviver com uma certa proporção entre gás e líquido, né? Aqui está a curva de orvalho, aqui está a curva de bolha, né? O ponto crítico está aqui. Então, num reservatório típico, ele sai daqui dessa pressão e temperatura, né? E ao longo do escoamento, a gente acaba entrando dentro do envelope de fases. Então, a gente tem um escoamento multifásico aqui, que tem todas as suas consequências. Além de óleo e gás, a gente ainda tem que lidar com a produção de água, né? A maioria dos reservatórios estão associados a óleo e água, e além disso, injetar água do mar é um método de recuperação
de petróleo, né? Então a gente acaba tendo outros problemas que eu vou falar também, que é a incrustação inorgânica, né, por mistura de águas aqui. E falar que o petróleo é uma mistura extremamente complexa, né, de milhares de componentes. A gente tem umas divisões básicas, né, do tipo SARA, ou assim, alifáticos, aromáticos naftênicos, os não hidrocarbonetos, com todos os seus heteroátomos, as resinas e os asfaltenos. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas o fato é que só recentemente a gente está tendo agora resolução suficiente de cromatografia, massas, para a gente começar a isolar melhor esses componentes, né? Bom, então, quando eu estou falando de escoamento, pessoal, eu estou falando dessas dificuldades aqui, ó. Eu tenho aqui o envelope de temperatura e pressão, né? Tem uma região onde eu vou formar hidrato, uma região onde eu vou escoar com 2 fases, uma região onde eu vou precipitar parafina, uma região onde eu vou precipitar asfaltenos. Então, tudo isso pode acontecer durante o meu escoamento e é com isso que eu trabalho, basicamente. Parafinas, asfaltenos, emulsões, naftenatos, hidratos, incrustação. Eu não vou falar de naftenatos, como eu falei, vou falar rapidinho de asfaltenos. Bom, beleza, então, não sei se tem dúvidas, mas eu queria continuar, Vânia, até o final e no final a gente faz as perguntas, pode ser, né? Se tiver, né, perguntas. Ok, pode ser, já tem pergunta no chat, mas pode ser. Beleza, então tá. Emulsão, emulsão é um negócio complexo em vários campos, né? Até na indústria farmacêutica é extremamente utilizado. E aqui a gente encara como um problema. Por que como um problema? Porque as emulsões normalmente têm uma viscosidade bem maior do que a viscosidade das fases separadas, né? A gente vê isso na maionese, a gente vê isso em um monte de emulsões do nosso cotidiano. Então a gente sabe que a emulsão é um sistema heterogêneo, mas que se torna miscível, né, homogêneo, graças a surfactantes, né, agentes redutores de tensão, né, interfacial, e energia, né. Então, o que a gente tem é uma fase contínua e uma fase dispersa, e aí elas se tornam homogêneas. Eu tenho aqui na minha mesa, eu queria mostrar para vocês uma emulsão produzida de petróleo, vocês estão vendo aqui, não sei se estão vendo na câmera a sua apresentação, mas tem aqui uma emulsão de petróleo, ela não escoa, diferente dele separado aqui, o óleo e a água separados aqui. Bom, e fato é que muita gente fala em emulsão estável, isso não existe, né, pessoal? Termodinamicamente não existe, toda emulsão é instável. Emulsão instável, mas isso aqui está há 3 anos na minha mesa, né? E o negócio não quebra, mas, bom, mas é isso, termodinamicamente as emulsões são instáveis. Então, toda vez que alguém falar assim, essa emulsão é estável, não, rebate porque é mentira, né? E a fase dispersa, se ela está em gotículas, né, em microgotas, pode ser de água em óleo em água e múltiplas. Então, tá aqui, a gente tem dois líquidos totalmente immiscíveis, que se tornam com o agente emulsificante miscível, graças à energia de agitação, e aí a gente tem emulsão. Quanto maior a energia cisalhante, menor será o tamanho das gotas da fase dispersa. E emulsões com tamanho de gotas pequenos são usualmente mais estáveis, entre aspas, né, pessoal? E difíceis de separar. O tamanho das gotas é função da energia, da viscosidade do óleo e da tensão interfacial entre os dois líquidos. E aí, o que a gente está falando aqui? Eu vou pular a parte de energia cisalhante, a mistura, a equação de Laplace, tudo isso é bem complicado aqui, mas essa tendência a coalescer que precisa ser vencida, né? Porque a água tem a tendência a coalescer. E a gente precisa vencer isso para tornar uma emulsão estável. Estável entre aspas, novamente. E, além disso, tem a repulsão eletrostática, e aí vem aqui a estabilização, os sólidos precipitados ainda podem ajudar ainda na estabilização. E aí tem os agentes estabilizantes naturais do petróleo, né? Que agentes são esses? Isso vem mudando muito com o tempo, tem muitos estudos sobre isso, a própria academia ainda nunca bateu o martelo, né? Mas assim, resinas a gente sabe que pode ser que forme, né, seja um agente estabilizante, ele tem muito heteroátomo, grandes afinidades por moléculas de asfaltenos, tem também os ácidos naftênicos, esse a gente sabe que realmente ajuda a estabilizar, né, a emulsão, né, a própria parafina, porque os sólidos também ajudam nessa estabilização, entre aspas,
e várias outras coisas. Mas outra coisa é a formação de gel. A gente vai falar um pouquinho sobre reologia, mas, como eu falei, isso aqui é uma emulsão de petróleo. Pra vocês terem uma ideia, essa emulsão aqui está com 70% de água e 30% de óleo, né? E a fase dispersa é a água, nesse caso. E em poços em campos, né, que formam muito parafina, a gente vê essa tensão limite de escoamento, né? E a teoria mais aceita é essa estabilização por sólidos aqui, que forma uma rede cristalina, né? E aí o comportamento elástico é maior do que o viscoso. Bom, e como é que a gente forma a emulsão? Então, energia durante o escoamento é o que não falta para formar a emulsão, né? A gente sai com água e óleo aqui, vai escoar durante muito tempo, né? Vai passar por um monte de parte de menor diâmetro, de perda de carga localizada, a própria perda de carga do escoamento. Então, tem aqui a teoria do escoamento turbulento, os efeitos viscosos, dissipação turbulenta, tudo isso é dissipação de energia, tudo isso pode levar a gotículas pequenas, né? Para aqui, o próprio reservatório, as próprias linhas, o gás lift injetado, o gás que a gente injeta causa turbulência, bombas, por exemplo, a gente tem bombas no fundo de poço, no fundo do mar, válvulas que aí tem essas perdas de carga localizada, despressurizações, tudo isso pode levar, então, a energia necessária para que a gente forme as microgotículas que sejam estabilizadas pelos surfactantes. Bom, e aí tem o problema, a emulsão. O que ela causa, né? Principalmente no que a gente vai falar aqui, é escoamento, um elevado impacto, porque ela tem uma altíssima viscosidade, alguns poços muito altos, né, viscosidade, e no processamento, porque no processamento é um problema que a gente vende petróleo, né? A gente não vende água com petróleo. Então, tem normas, e normas, inclusive, de precificação, e a gente tem que separar o petróleo da água para poder vender o petróleo, né? Então, tá aqui, a emulsão estável, ela incrementa a viscosidade, reduz a produção de petróleo, perda de carga alta, altera as condições de deposição, minimiza o potencial corrosivo, isso é uma vantagem, né? E aí, no processamento, a gente tem que aumentar a temperatura de processamento, tempo de residência, os vasos começam a ficar pequenos, né, para aquela vazão de água, e começa a aumentar o consumo de produto químico desmulsificante de superfície, então todas essas complicações. No meu caso, com o que eu trabalho, está aqui o escoamento, né, perda de produção. Eu vou pular essa parte aqui e vou falar sobre caracterização de petróleo, né. Essas são as análises principais aqui que a gente faz normalmente numa caracterização de petróleo. E o importante para a emulsão é a reologia. A reologia é o comportamento, então, do óleo durante o escoamento, né, e da emulsão, e é ele que vai dizer o comportamento e o que eu preciso fazer para dimensionar unidades, linhas e tudo mais. E o que causa a variação na viscosidade das emulsões? A gente sabe que é um pacote de coisas, está aqui. Fração volumétrica da fase dispersa, da fase contínua, a temperatura de escoamento, a taxa de desalhamento, o envelhecimento, inclusive, da emulsão, o efeito de um produto desmulsificante, distribuição e o tamanho das gotículas, várias coisas aqui. Bom, eu vou falar muito rápido de reologia, porque eu acho que a gente vai perder muito tempo, então eu vou passar rapidinho. Mas eu estudo o comportamento do fluxo, né? É a ciência que estuda a deformação e escoamento da matéria. Os líquidos se deformam, então a gente impacta diretamente nas pressões de bombeio ou de escoamento, né? E aí, acho que todo mundo está acostumado com isso aqui, né? Um fluido newtoniano, um fluido pseudoplástico, um fluido dilatante, um fluido que tem uma tensão limite, né? Uma tensão necessária para iniciar o escoamento, é um fluido de Bingham. Bom, tudo isso é importante, mas o que mais importa para a gente é meio que determinar qual que é o comportamento reológico da emulsão e do óleo, né? A gente sabe que a viscosidade da emulsão ela aumenta com o aumento da fração de água, que é o que a gente chama de BSW aqui no Brasil, né? Também que uma emulsão tem um comportamento pseudoplástico. Isso é não newtoniano e pseudoplástico, né? Então, quando eu vario a taxa de cisalhamento... Calma aí, próximo.
eu aumento a viscosidade. Aqui tem o envelhecimento também, que a gente fala. E tudo isso, o que a gente precisa? Para poder rodar os nossos simuladores. Por que simuladores? Bom, o simulador vai me dizer qual que é o comportamento termohidráulico daquele poço, e além disso me ajuda também no projeto, né? Eu preciso saber quais são as pressões e temperaturas envolvidas no escoamento multifásico, né? Então a gente tem simuladores de escoamento permanente, simuladores de escoamento transiente, que aí quando coloca um DP-DT, tudo complica, né? Mas então aqui é quando eu estou falando de estável, né? Um comportamento estável, enquanto está produzindo normalmente, aqui com paradas, fechamento de válvula, todo o impacto que tem nesse transiente. E também tem que modelar o fluido, né, em termos de pressão, volume, temperatura, e a gente tem simuladores para isso também, para fazer lá aquele envelope que a gente viu lá do diagrama de fase, para saber qual que é a proporção entre gás e líquido durante todo o escoamento. Então tem que fazer tudo isso. Então a gente usa também correlações para variação de viscosidade e temperatura, várias correlações, do efeito da temperatura, e também do efeito da fração de água. Isso eu queria falar um pouco, né? Porque faz parte do meu mestrado. Eu vou falar rapidinho, mas o que a gente tem hoje são correlações baseadas em modelos exponenciais e que não se adaptam bem aos óleos produzidos no Brasil, né? Então, a gente não consegue uma correlação boa de BSW por viscosidade, né? À medida que aumenta a fração de água num campo ou num poço, como é que se comporta a reologia dessa emulsão, né? A gente sabe que ela aumenta e tudo, mas não tem nada disso, né? Aqui é um processo usado para os processos usados para tratamento. Eu vou falar rapidinho, e vou falar também sobre desemulsificantes. Bom, desemulsificantes são produtos, então, que desestabilizam, entre aspas, a emulsão, né? Eles ocupam o local onde ocuparia os surfactantes e favorece a coalescência da água. É isso que eles fazem, basicamente. Então, o que eles são? A composição química deles é bem complexa, né? E é algo bem fechado, assim. Além disso, as indústrias fornecedores, eles falam muito do tailor-made, né? Cada um é muito prático, muito empírico a utilização de desemulsificantes. Mas eles são usados tanto nas facilidades de superfície, lá no processamento, né? O mundo do engenheiro de processamento lá, para facilitar, então, a coalescência, a separação e o enquadramento do BSW, quanto no escoamento. E é uma coisa que eu trabalho muito, que é injetar desemulsificantes lá ainda no escoamento do poço para diminuir a viscosidade do óleo e aumentar a produção. Então o que a gente está vendo aqui é isso. Tinha uma emulsão, eu favoreço a coalescência aqui, adicionando o produto, a coalescência faz com que separe as fases, né? Favorecimento à coalescência. Aqui está como é que eu injeto o desemulsificante, aqui estão alguns exemplos de separadores, como é que eu consigo fazer. Os novos desafios, equipamentos que poderiam processar no fundo do mar. Será que a gente conseguiria separar óleo e água no fundo do mar? Óleo, água e gás. São os desafios atuais de tratamento de emulsão. E aí, pra vocês terem uma ideia, eu trouxe um vídeo aqui. Esse vídeo, eu estou junto com um operador aqui numa plataforma, para vocês terem uma ideia do que é a produção de uma emulsão, né? Esse poço tem um alto BSW, e esse aqui é o fluido que sai do poço, essa gororoba aí que a gente já mostrou, né? E aí, quando a gente pingou 2 gotinhas de desemulsificante, ele vira isso aí, depois de centrifugação. Só para vocês terem uma ideia com que a gente está lidando, né? Uma emulsão extremamente viscosa, que chega a temperatura de 20, 25 graus na superfície, e aí ela chega daquela forma ali. E um trabalho conjunto que eu participo, né? Esse trabalho aqui que faz parte do meu mestrado. Hoje em dia a gente está com machine learning tentando prever a viscosidade de emulsões. Por que com machine learning? Porque a gente tem medidas de laboratório, a gente conseguiu aqui 2.600 medidas de laboratório de reologia, e aí a gente está tentando adicionar com machine learning features que permitam que a gente adicione
às modelagens reológicas de BSW por viscosidade, características intrínsecas do óleo, por exemplo, a viscosidade do óleo desidratado, né, que seria a viscosidade da fase contínua, a viscosidade da água, o grau API do óleo, que define muito se ele é um óleo pesado, óleo leve, e o que a gente tem conseguido são bons resultados de modelagem. O Machine Learning tem respondido de uma forma absurda, assim, mostrando até a quebra da emulsão, coisas que a gente nem esperava. Se quiser saber mais do assunto aí, a gente pode conversar depois, não quero entrar exatamente no assunto. Mas é tudo modelagem data-driven, né? Que é baseado no... A Petrobras tem um imenso banco de dados de um monte de coisa, né? E agora com essa revolução digital, a gente está passando a utilizar melhor esses dados aí. Beleza? Bom, a gente começou aqui, 2h10, né? Vânia, quanto tempo eu tenho? Porque o assunto é muito extenso, eu perdi muito tempo na parte de emulsões. Eu vou tentar passar mais rápido aí. Tiago, agora. Quanto tempo você acha que você tem aí de tempo ainda? Eu acho que mais uns 20 a 30 minutos ainda aí de apresentação, tudo bem? Ou é muita coisa? Ok, manda prazo. Manda ver aí. Então tá bom, beleza. Estou super animado aí com sua apresentação, aprendendo muitas coisas legais aí. Obrigado aí, Henrique. Obrigado. Eu queria dizer, antes de mais nada, eu esqueci de falar, porque vocês conhecem o Henrique como Doutor Henrique, né? Eu conheço o Henrique como Soneca, era o apelido dele da graduação, e aí fica difícil chamar ele de Henrique aqui, tá bom, Henrique? Desculpa, tá? Eu tive que revelar essa aí. O pessoal já me entregou, já. Beleza. Então tá, bom, pessoal, vou falar agora de deposições orgânicas, parafinas e asfaltenos. São outros assuntos complexos e que tem muito campo de estudo, né? É bom falar com universidades, assim, que aí a gente busca parceiros aí para tentar pesquisar essas doideiras do petróleo aí. Então tá bom. Então, o método SARA é algo extremamente utilizado na indústria do petróleo, que é separar ele em porções, assim, né? Porções dos saturados, dos aromáticos, das resinas e dos asfaltentos. A Petrobras tem todas essas frações, tem todo um procedimento para separação, né? Depois de destilação, aí depois vem cromatografia gasosa, depois vem a parte de antissolventes, o que é solúvel em heptano, o que não e depois ainda tem uma coluna cromatográfica aqui, depois que separa o óleo desasfaltado e tal. Mas basicamente são 4 frações e as parafinas estão aqui, dentro dos saturados, né? Então tá aqui, os saturados são compostos apolares que não contêm ligações duplas e a parafina é uma subdivisão dos saturados. Esses jargões da indústria é bom conhecer, né? Até na hora de pesquisar artigos aí, vocês vão ver muito parafina, ou vai ver até wax, né? Cera mesmo. Muita gente usa wax quando vai falar de parafinas, WAX. Então, é uma porção dos saturados. Que porção é essa, né? A gente está falando de saturados de altíssimo peso molecular, de alto peso molecular, e que saem de solução, né? Eles ficam sólidos com a queda de temperatura. Beleza? E o ponto de fusão está aqui, né? Ele diminui, né? À medida que ele ramifica, fica ciclo e se torna insaturado. Então, é por isso que a gente está falando de como ele é linear ou ramificado, mas de alto peso molecular, a gente está falando aqui, então, de sólidos a temperaturas relativamente altas, né? Então, em condições ambientes, por exemplo, o C1 a C4, ele é gás, né? O C5 a C17, que está aí, a gasolina, o querosene, o diesel, ele é líquido, e a partir do C18, normalmente, os saturados, né, eles são sólidos. Qual que é o problema que a deposição de parafina pode causar? Então, ele pode se depositar nas paredes das tubulações, pode aumentar a viscosidade do petróleo, gelificar o petróleo, a gente viu lá a gelificação de emulsões e tal. Então, está aqui um exemplo, a pressão no PDG, que é um sensor que fica lá no fundo do poço, né, subindo com o tempo, à medida que também que fizeram uma correlação aqui, o fechamento do ID, ou seja, da área aberta ao fluxo da tubulação, né? Então, o que acontece é uma redução da área aberta ao fluxo, aumento da perda de carga e aí abaixa a produção do poço.
Tem também a gelificação aqui, um poço que não teria uma tensão limite de escoamento passa a ter uma tensão limite de escoamento, a pressão para voltar à produção aquele poço se torna bem mais alta do que o normal. E vários problemas causados por parafina, aqui é uma operação de pigagem que a gente vai falar também. Beleza. Então, uma coisa é saber o que é a parafina, se um fluido é parafínico ou não, e o outro também é saber o seguinte: vai depositar, porque formar cristais é uma coisa, né? Ele depositar na parede do tubo é outra coisa. Então, o desafio é avaliar o risco, prever o risco dessas parafinas, né? Vai ocorrer? Onde que ele vai depositar? Quando? Qual a massa que vai depositar? Então, o que tem muito na literatura é isso. Qual a temperatura inicial, que aí você sabe se corre o risco ou não, né? Qual o mecanismo, qual que é a modelagem da deposição e muita simulação física, né? Como tudo na engenharia. E então vamos para as técnicas de previsão e de mitigação aqui, de prevenção, né? O que a gente pode fazer para prever? Primeira coisa é isolar termicamente a linha, né? Porque a gente viu então que é formação de sólido, então é só não deixar a temperatura cair. Beleza, isola a linha. A outra é mitigar. Pô, eu não consegui isolar a linha o suficiente, então eu vou ter que mitigar. O que eu faço? Passo alguma coisa para limpar o duto ou posso injetar algum produto químico que evite essa deposição. Que eu vou falar depois, é tudo mentira de fornecedor. Esses produtos não funcionam. Então, determinações. A TA, que é a temperatura inicial de aparecimento de cristais, ou WAT, você vai ver muito aqui, o Wax Appearance Temperature, que é o que vocês vão ver aí, então nos artigos, né? Depende então da composição e é uma técnica medida por por técnicas analíticas, né? Taxa de resfriamento, presença de sementes, feito pelo DSC, né? Ou por microscopia óptica, que por reologia também dá para fazer. Eu vou pular a parte de laboratório, não dava tempo de falar disso, e vou partir direto para os mecanismos de deposição. Não vou falar de nenhum outro mecanismo, vou falar só de difusão molecular, que é o mais aceito. E vou falar rapidinho também, porque é difícil explicar isso, né? Mas onde que é baseado, então, a difusão molecular é baseada em que termos, né? Se a gente sabe que a deposição ocorre nas paredes da tubulação, tudo indica que o gradiente de temperatura gera uma gradiente de solubilidade, que gera um gradiente de concentração, que aí faz com que a difusão ocorra para a parede fria. É isso que é baseado a difusão molecular. E aí tem todos os cálculos para isso, né? É hoje considerado o principal mecanismo, embora já tem gente mostrando que podem ocorrer de outras formas. Se vocês quiserem pesquisar, o professor Luiz Fernando, da PUC-Rio, publica muito na área de parafinas, assim, o laboratório dele de engenharia mecânica é extraordinário. Vou mostrar um videozinho que eles fizeram aqui. Quiser fazer uma parceria com ele lá, estudar parafinas, procura o professor Luiz Fernando da PUC-Rio. Então, seria o responsável por toda a massa de parafina que deposita na parede, nesse mecanismo, né? E essa é uma constatação muito importante. Não há deposição quando o ΔP é nulo ou negativo. Como assim? Para ocorrer deposição, eu não preciso só atingir o ponto de aparecimento de cristais de temperatura, não. Eu preciso que tenha diferença de temperatura. Ou seja, eu preciso estar escoando com uma temperatura maior do que a parede do meu tubo. Ou seja, quando isso inverte, por exemplo, eu esfriei muito óleo, e aí ele entrou no riser, está subindo o riser, e a água do mar esquentou, mesmo que ele esteja abaixo da temperatura de aparecimento de cristais, mas a parte de fora está mais quente, não ocorre a difusão molecular. Isso é muito importante porque é o que acontece na prática. Aí tem aqui a equação, não vou entrar, mas a concentração da parafina está aqui, né? O DCDR radial, né? Que ocorre na direção radial. Aí aqui, como a concentração da parafina depende da solubilidade, que também varia com a temperatura, a equação fica melhor escrita dessa forma, né? O DCDT e o DTDR. Isso implica naquilo que a gente falou, né? Tem que ter troca térmica para que ocorra. E aí aqui tem um vídeo bem legal, deixa eu ver se eu vou conseguir aqui. Cadê? Aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui. Vocês vão ver, eu não sei se o computador está escuro aí para vocês, mas a gente vê aqui, ó, o fluido está escoando aqui, ó, e a gente começa a ver que os cristais depositando na parede do tubo aqui, aumentando, né? Alguns cristalzinhos passando aqui, ó. Acho que deu para ver aí, né? Uma placa fria aqui, o escoamento está nessa direção.
E aí chega um momento até que começa a reduzir, né? Essa camada aqui, ela começa a formar um isolamento. Isso é bem interessante também. Beleza? Acho que deu para ver o vídeo aí, né? Deu sim, Thiago. Beleza. Então tá, a gente falou então da modelagem matemática aí, né? E aí a gente passa também para simulações físicas. São feitos em vários equipamentos. Um deles é aqui o dedo frio. É um equipamento simples de bancada. Pode chegar até a grandes loopings, né? A Petrobras tem um dos sempre, né? Um loop de... Não sei exatamente quantos metros, mas ele permite gerar depósito e a gente consegue pesar essas seções aqui, ó, para saber quanto de depósito teve de parafina. Então é algo bem legal para modelar a massa de deposição, né? E aí a gente já falou um pouquinho, mas eu vou falar aqui da prevenção e mitigação de parafinas, né? A principal delas é o isolamento térmico de linhas, mas isso é muito caro, né? É um projeto complexo e caro, então muitas vezes a gente não consegue, a depender da produção, né, da rentabilidade daquele projeto, isolar tanto assim as linhas, né? Aquecimento de linhas é um negócio bem mais caro, acontece às vezes para campos de óleos muito viscosos, mas também não é muito utilizado, né? Tratamento com aditivo químico teria que injetar lá no fundo do poço ou aqui antes de começar a formar os cristais, né? Porque a ideia dele é dispersar os cristais, não deixar que ele deposite, mas a gente já fez testes e mostrou que não reduz muito a massa depositada, mas e ao contrário, ela aumenta até a dureza da parafina, mas existe um campo de estudo interessante aí, até coloquei aqui, ó, campo de pesquisa, não existe uso de comprovada eficiência no Brasil. Se vocês quiserem testar alguma coisa aí, é interessante. Bom, o que a gente faz na prática mesmo é isso aqui, ó, PIG. É o que a gente faz para evitar a deposição de parafinas, né? São basicamente essas espumas aqui, né, de alta densidade, tem média, tem baixa, mas alguns têm raspadores, outros não, alguns são rígidos. O que a gente faz é o seguinte, eu não sei se eu expliquei, mas aqui está o poço, né, são duas linhas aqui, ainda tem uma linha de umbilical aqui que liga a cabeça do poço, que é a árvore de Natal, até a plataforma, né. Uma linha a gente serve para injetar gás lift aqui no poço, e a outra é onde produz os líquidos e o gás vindo do poço, né. O que a gente faz é mandar uma espuma dessa aqui com gás, ó, ou com líquido, passando pela linha de gás lift, aí tem uma válvula aqui que chama PIG crossover, que tem uma angulação aqui capaz de fazer com que essa espuma passe por aqui por trás da árvore, e aí ela volta trazendo toda a deposição de parafina que está aqui, até subir e chegar lá com a parafina. Isso é feito a depender da quantidade de parafina que deposita e tudo mais. Aqui é o cara lançando o PIG lá na plataforma. E aí tem um problema, né? Quanto maior a capacidade de remoção ou agressividade, maior o risco desse PIG embuchar aqui, né? Aprisionar, e a gente tem vários relatos na indústria disso acontecer. E aí, quando acontece, a gente tem que remover. A remoção muitas vezes é mecânica, com flex tubo, mas o flex tubo não consegue andar muito aqui na horizontal. Antigamente usava aqui o SGN, o famoso SGN, Sistema Gerador de Nitrogênio, bombeava 2 reagentes aqui, ó, cloreto de amônio e nitrato de sódio, aí eles acidificavam, ele formava nitrogênio, que aí dava uma pancada aqui, e além disso gera calor pra caramba, aí ele com calor ele fundia a parafina e ainda dava uma pancada de gás, às vezes chegou a queimar linhas e tal, isso está meio em desuso. E outra coisa que funciona é fazer soaking, que é bombear aqui um solvente, né? E deixar aqui um tempo e depois tentar passar o PIG, né? E aqui é uma parte engraçada e bem interessante, né? Que é o seguinte, um dos principais solventes para remoção de parafina é o xileno. Pô, xileno? Xileno não é um aromático? Você não falou que a parafina é isso aqui, ó? Próximo, totalmente alifático e tal. Pois é isso que acontece, e tudo indica então que na verdade a parafina ela não deposita pura, né? Tanto é que você vê aqui, ó, ela tá preta, né? E onde você já viu parafina preta? Sua vela não é preta, né? Aquela parafina que o cara passa na prancha de surf, ela é bem clarinha, né? Então, na verdade, o que acontece é que a parafina ela se deposita junto com grandes frações de petróleo, e o que a gente consegue fazer
é dispersar essa parafina com o uso de solventes, né? Beleza? Asfalteno, vou passar rapidinho, quantas horas aqui? 5 para as 3. Acho que quem faz análise de combustíveis, aí vocês fazem análise de asfalto aí, Vânia? Acho que não, né? Não fazemos. Ah, tá, beleza. Tá, mas assim, os asfaltenos é complicado, né? Porque ele não é uma classe química de compostos. É uma fração definida por solubilidade, né? Então a gente não sabe o que é asfalteno. No final ninguém sabe o que é asfalteno, está aí um campo de pesquisa aí, se quem quiser pesquisar, mas ninguém sabe exatamente o que é o asfalteno, né? É um monte de moléculas, né? Material mais pesado, com heteroátomo, não é isso? Exatamente, Vânia. Eu vou mostrar. Oi? É a gororoba. É a gororoba, exatamente. É aquilo que sobra no final da destilação a vácuo, é melhor até falar assim, né? E mesmo assim, ali ainda não tem só asfaltenos, né? Mas o que acontece é isso, a gente define o asfalteno, esse composto, colocando um antissolvente, né? Como eles são insolúveis em N-alcanos, você pega uma porção ali de petróleo, joga um N-alcano, aquilo que precipita é asfaltenos, basicamente. Então, como a gente não tem uma capacidade de resolução tão boa ainda, né? Está evoluindo muito para resolver com cromatografia ou outra técnica essas moléculas gigantes assim de hidrocarboneto, a gente sabe por meio disso, né? Então, aqui, os asfaltenos são os principais constituintes da fração pesada e polar do petróleo, né? A gente atribui algumas fórmulas moleculares para ele, mas não é exatamente isso. A gente sabe que eles estão aqui, ó. Polaridade e aromaticidade está aqui, peso molecular está aqui, e eles estão aqui. Aqui são os asfaltenos, né? E eles formam ligações intermoleculares, interações entre anéis aromáticos. Então, no final, é isso aqui, é o que a Vânia falou. É um tanto de troço empilhado, um monte de aromático empilhado com heteroátomo, e aí formam os agregados, né? Então, tá aqui, eles formam agregados, pode evoluir para deposição, o depósito formadedure de alta densidade, né? O que mostra que ele tem muito heteroátomo, né? E são moléculas tensoativas. Eles ficam na interface óleo-água, né? São considerados vilões, mas tem muita teoria que diz que não é, que ele não é tão tensoativo assim, mas é isso. E essa imagem aqui ela é bem legal para entender o mecanismo de deposição de asfaltenos, que é o seguinte: o asfalteno ele se deposita em um momento, deixa eu ver se está aqui, sim, está aqui. Num momento bem peculiar do escoamento, que é quando você está bem perto do ponto de bolha, né? Quando a gente está bem perto do momento em que o gás vai sair de solução, né? A parte leve do petróleo vai sair de solução. Por quê? Por causa disso aqui, a gente viu que ele é solúvel em NC7, NC5, né? A gente viu que ele é solúvel em alifáticos leves, né? E esse aqui é o momento, ó, se você pensar num pistão, esse momento aqui, ó, quando você está perto do ponto de bolha, é o momento em que a fração volumétrica de leves é que ela fica maior. Então, um pouquinho antes do gás sair de solução, volumetricamente ele está muito, a proporção volumétrica dele está muito alta, né? Então, se você ver aqui, ó, alifáticos e aromáticos, nesse momento eu tenho os alifáticos, que são os antissolventes, numa proporção muito alta. Então, é nesse momento que eu corro maior risco, né? É o ponto de bolha, é a condição de PIT de menor estabilidade da pressão dos asfaltenos, né? Então, tá aqui. Eu estou aqui no PIT do reservatório, comecei meu escoamento. Quando ele chegou aqui perto do ponto de bolha, ó, esse é o momento pior para os asfaltenos. Bom, mas isso não é tão simples assim, né? Quando a gente falou, então, como a Vânia bem falou, é uma fração pesada e polar, contém a maioria dos heteroátomos, em alguns petróleos ocorre precipitação espontânea, mas isso aqui é importante, ó, a precipitação geralmente ocorre em petróleos leves, com teores muito baixos de asfaltenos. Por que isso? Não entendi nada. É isso mesmo. Os asfaltenos precipitam em óleo não asfaltênico. Um óleo asfaltênico não precipita asfalteno. Pô, faz o menor sentido. Não, faz sentido. Um óleo asfaltênico, ele não tem leves. Como ele tem muito pouco leves, ele não vai ter esse momento em que o asfalteno vai sair de solução, porque eu não vou ter uma proporção alta de leves. E outra, como eu tenho muito petróleo pesado, eu tenho muita coisa para
muito composto pesado, tem muita coisa para estabilizar o asfaltênio, né? Então ele não sai de solução. Então o que acontece aqui é a força motriz, a despressurização do óleo é que vai causar a precipitação de asfaltênios, ok? Beleza. Como é que está agora? 3 da tarde. Falta só hidratos e incrustação inorgânica. Vou passar bem rápido por hidratos, vou focar na parte de incrustação inorgânica. Beleza, hidrato. Famoso gelo que queima, né? É um problema recorrente aqui nos campos maduros da Bacia de Campos, né? A gente tem muitos cuidados para evitar, mas acaba acontecendo às vezes. O que são hidratos de gás? Então, o hidrato é uma subdivisão dos clatratos, né? Mas não vamos entrar nesse mérito. Mas o hidrato de gás, eles são sólidos cristalinos com aparência de gelo ou de neve que se formam em altas pressões e baixas temperaturas. São resultantes da combinação das moléculas componentes leves do gás, por exemplo, metano e etano, com moléculas de água. Pô, então, tem tudo que a gente precisa ali perto da árvore de Natal, né? Pressão alta, temperatura baixa, gás e água. Bom, num campo onde não produz água, eu não vou ter problema de hidrato, claro. Mas em campos em que eu começo a ter muita produção de água, eu tenho gás, eu tenho água, eu tenho alta pressão, tenho baixa temperatura, e aí o agrupamento de moléculas leves, né, componentes leves, moléculas de componentes leves com a água forma hidrato. É simples assim? Não. Tem uma termodinâmica, como a gente falou aqui, mas tem uma cinética por trás, mas é um risco que se corre. Então, as condições de pressão e temperatura são função da composição de gás do líquido e da água, né? É necessário uma fase gasosa, uma fase aquosa, temperaturas baixas e pressões altas. Então, tem aqui que a gente chama de envelope de hidratos, né? Um gráfico de pressão por temperatura. E aí tem uma brincadeira comum, o pessoal brinca, aqui forma hidrato, aqui não forma hidrato, acabou. É simples assim. Não é tão simples, tem uma cinética envolvida na formação de hidratos, tem toda uma teoria por trás, né? Bom, a Petrobras tem um simulador caseiro, um in-house aqui, né, que faz essa predição termodinâmica, né, de onde estaria o risco de formar hidratos, né. Aqui tem uma imagem legal de um hidrato bom, que é uma linha de gás, né, no fundo do mar, e o gás começou a escapar, formou o hidrato aqui com a água do mar, e aí ele tampou o furo, né. Claro que vou ficar falando que isso é verdade, depois a gente foi lá e cuidou disso, né? Mas, prevenção, então. Como é que a gente previne hidrato? O maior problema do hidrato em sistemas óleo dominantes, eu estou falando então de poços que produzem mais óleo do que gás, né? Estou falando aqui dos poços de gás ou então dos gasodutos, né? A gente precisa fazer o projeto de forma que a temperatura de escoamento fique fora do envelope. E aí isso envolve, claro, custos de isolamento térmico, né? Agora, quando para o poço de produzir? É muito difícil falar isso aqui, mas um poço não produz o tempo inteiro, né? Ele tem paradas por diversas dificuldades, né? Da plataforma, válvula, é muito complexo, né? E quando ele para, fico ali trocando calor, né? E um poço que eu não formaria hidrato no escoamento, numa parada ele pode formar, porque eu vou chegar a temperatura baixa e aí eu formo hidrato. Então o projeto ele tem que ser capaz de permitir que a operação tenha um período disponível para realizar um procedimento que a gente chama de prevenção de hidratos, que eu vou mostrar como é que é aqui, que a gente chama de substituição de fluidos, né? A gente também tem o uso de inibidores para poder evitar hidratos, eu vou falar deles também, mas a substituição de fluidos em poços que produzem óleo é o principal procedimento para evitar hidrato. E aí tem uma apresentaçãozinha aqui, o poço parou, deixa eu voltar aqui, então, o poço estava produzindo, né, aquilo que eu falei, a linha de gás está aqui, né, eu injeto gás aqui no poço para reduzir a pressão hidrostática, produzir mais petróleo. A linha de produção está aqui, o poço parou, eu estou com gás aqui na linha de gás, estou com água, óleo e gás aqui, né? Você está vendo que eles segregaram aqui. E aí, o que eu faço? Eu despressurizo essa linha aqui, passo um líquido inerte, que nesse caso é um diesel, né? E limpo a linha. Basicamente, esse é o procedimento para evitar hidrato. Parou o poço, eu tenho um tempo para isso. Alguns enviam PIG, outros não enviam PIG, mas eu tenho um tempo disponível
termodinamicamente e cineticamente para fazer isso aqui, ó. Tirar todo o líquido possível de causar hidrato na linha de produção. Esse é um procedimento que não é tão simples aqui como eu estou falando, né? É bem mais complexo, tá? Envolve, então, grandes volumes de diesel, alinhamento de plataforma, receber diesel na planta de processo, não é um negócio tão simples assim. E a gente pode também fazer o uso de inibidores termodinâmicos. Os álcoois são muito conhecidos, os glicóis, né, o MEG, o DEG, o TEG, que são utilizados muito, então, também para, por exemplo, redução de temperatura de congelamento, né, o metanol e o etanol, e também sais são inibidores termodinâmicos, né, porque eles são ligações de hidrogênios, solvatam o íon, e aí a gente é capaz de, no caso dos sais, eles solvatam, a solvatação do íon faz com que a gente consiga evitar a formação do hidrato, né. Aqui está as curvas de equilíbrio de hidrato, o deslocamento da curva à medida que a gente incorpora MEG aqui na água. Então, desloca o equilíbrio, e aí um local onde eu formaria hidrato deixa de formar a partir de 30% de MEG aqui, né? Então, os inibidores termodinâmicos, eles modificam a termodinâmica, os parâmetros termodinâmicos de formação de hidrato. Ele é capaz de modificar a curva aqui. Formava hidrato aqui, agora eu não formo mais. Forma aqui. Tem também os inibidores de baixa dosagem, eles são inibidores cinéticos, eles não atuam na termodinâmica, né? O que eles fazem é evitar o crescimento de cristais, né? E aí tem os inibidores cinéticos, que eles evitam, então, a nucleação, e os antiaglomerantes. Esses não, esses aqui até permitem a nucleação. O que eles fazem é dispersar, né? Eles fazem uma dispersão de sólido em líquido. Eles fazem com que os pequenos gelos ali de hidrato, né, os sólidos formados, eles sejam carreados pelo escoamento. Bom, tá aqui os inibidores cinéticos, vou falar rapidamente, eles tem vários deles, então eles atuam na nucleação, subresfriamento é um negócio complicado de explicar aqui agora, vou passar, tá aqui os testes de laboratório para ver se realmente está qualificado, se demorou aqui a consumir gás, se demorou a consumir gás, ele deu uma inibição grande de hidrato e tal. Os antiaglomerantes, como eu falei, são tensoativos, né? Na verdade, o que eles fazem é dispersar o sólido no líquido produzido. Aqui um exemplo, né? O antiaglomerante, ele atua, então, em vez de formar um bloco aqui, poderia bloquear o duto, ele dispersa aqui os hidratos, forma uma suspensão de hidratos e produz com escoamento. Aqui está um exemplo de como é que fica um hidrato com antiaglomerante. E aqui eu tenho uns vídeos legais dos antiaglomerantes aqui, cedido pelo SEMPS, né? Aqui está como é que a adesão aqui do hidrato na água, bem interessante, como é que a adesão é muito forte. Aqui sem antiaglomerante, né? Aqui é um hidrato, aqui tem uma gotícula de água, a adesão é muito forte. Aqui já com água e antiaglomerante, ó. Então ele é capaz de dispersar, né? Não deixa, não causa adesão. Aqui o outro são 2 hidratos com antiaglomerante, ó. Como é que ele não permite a formação do bloco, né? A nucleação ali, ó. Ele dispersa. E aqui água e petróleo também. Bom, esses videozinhos são bons para a gente ter uma noção do que a gente está lidando aí, né? Beleza, pessoal? Acho que é só isso aqui de petróleo. Também de hidrato. Algo muito importante a gente sabe que, lembrando lá o maquete da vida, o gás natural, ele tem uma umidade associada, né? Ele permite, então, ele agrega vapor d'água. E aí o que a gente tem que fazer sempre que a gente injeta um gás é remover o vapor d'água, desidratar o gás, porque esse gás, essa umidade do gás pode causar o hidrato quando ele chegar a uma temperatura baixa, né? Então a gente tem as plantas de TEG, não sei se vocês já ouviram falar, plantas de desidratação de gás nas plataformas, um outro sistema de prevenção de hidratos.
Ufa, beleza. O último tema, incrustação inorgânica. Dá tempo ainda? Dá, né, Henrique? Tá tranquilo, Thiago. Beleza. Vou falar rápido também aqui. Beleza, incrustação inorgânica. Então a gente falou até agora o que é garantia de escoamento, como é que é um escoamento de petróleo até a plataforma, escoamento multifásico, todas aquelas complicações. Falamos então que tem problemas associados ao óleo, que são as deposições orgânicas, né, parafinas e asfaltenos. Falamos de um problema de interface água-óleo, que é a emulsão, né? Estou falando aí de interface água-óleo. E agora nós vamos falar dos problemas causados pela água, né? Então, vocês verem a complexidade do que a gente trabalha, né? Quando fala de óleo e gás, da produção de óleo e gás, né? Então, a gente está falando de problemas associados ao óleo, problemas associados à água, problemas associados à interface água-óleo. E agora vamos falar aqui do principal problema associado à produção de água. Incrustação, então, é um depósito cristalino ou amorfo resultante da precipitação de espécies iônicas presentes na água produzida. Aí está aqui uns olitos aqui que eles chamaram, que são uns carbonatos recebidos pela plataforma, vieram escoando no petróleo. Aqui, se eu não me engano, é de sulfato de bário estronço, na entrada do separador de produção. Aqui são os famosos naftenatos formados aqui pelos Arnes, aqui, gerou muita pesquisa lá no Espírito Santo, né? As principais incrustações inorgânicas da indústria petrolífera, então, é o sulfato de bário, né? Seria o encontro sulfato de bário, estronço e cálcio, né? Encontro do sulfato, e principalmente vindo da água do mar injetada, com o bário, estronço e o cálcio da formação. Carbonatos, né? E vem muito do desequilíbrio causado pela produção, na redução da pressão, você desequilibra, então, aqui o equilíbrio do ácido carbônico, né? E forma carbonato de cálcio, e os naftenatos, que é algo bem complexo, e não vou entrar nesse mérito. E quando a gente fala, então, de campos maduros e de poços do pós-sal, a gente está falando do principal problema aqui, que é a injeção, então, de água do mar para recuperação avançada de petróleo. Tá aqui, a gente injeta nem sempre em plataformas diferentes, viu, pessoal? Muitas vezes é da mesma plataforma, mas a gente injeta aqui a água do mar nesse poço, a água vem, na teoria, lavando o petróleo aqui e mantendo a pressurização do reservatório, e aí essa água essa água do mar injetada, ela encontra com a água da formação, né? Seja água conata, seja água do aquífero, e aí que vem o problema. Eu tinha muito bário, muito estronço aqui, eu encontrei com sulfato da água do mar. Quando eu encontrar uma condição termohidráulica específica, pronto, eu vou depositar então aqui na coluna, talvez até na própria plataforma, sulfato de bário. Incrustação anorgânica é muito associada então a duas, na nucleação homogênea e heterogênea, né? A nucleação homogênea é aquele crescimento adicional, né? Depois da supersaturação, os íons formam então os primeiros cristais imperfeitos, e aí começa a adicionar moléculas ali no cristal. E a nucleação heterogênea, que é em fluxo aqui, ó, imperfeições, a gente supersatura, os íons pareiam, e aí encontra um local para poder fixar, né, vamos dizer assim. E aí depois da nucleação heterogênea, eu volto para homogênea, porque aí depois eu já vou ter cristais, vai ser cristal em cima do cristal, né? Teria duas formas de evitar. Seria evitar que a nucleação heterogênea, ou evitar ter nucleação homogênea, né? Depois que ele aderisse, que eu conseguisse interromper aqui o crescimento do cristal. E aí, como é que a gente faz uma predição de incrustação, né? Predição de incrustação é um modelo termodinâmico, não leva em consideração cinética de formação, segue etapas que envolvem modelagem de equilíbrio de fases ao longo do sistema, mas basicamente o que a gente faz é RS. O que é RS? Bom, RS é comparar o produto de solubilidade do meio, ali com as atividades dos íons em solução, com o KPS original daquele sal, né? E aí eu tenho uma relação simples, vamos dizer assim. Quando o RS é menor que 1, beleza, está subsaturado, eu não tenho risco termodinâmico de incrustação. Quando o RS é igual a 1, eu estou com uma solução saturada no limite de estabilidade. Quando o RS é maior que 1, eu estou com uma solução supersaturada, eu corro o risco, termodinamicamente falando, de ocorrer a incrustação. E o modelo não leva em conta a cinética, como a gente falou, mas é fácil de ver que se o RS distancia muito de 1, aí eu estou correndo um risco sério de incrustação.
Aqui está uma curva típica aqui de aumento de BSW, aqui, de produção de água, por RS de sulfato de bário, RS de sulfato de estrôncio, aqui, uma curva mostra o risco que eu corro à medida que eu produzo água. Os simuladores são bem conhecidos, o mais conhecido aí é o Multiscale, né? Bom, e o que eu faço para prevenir? Prevenir incrustação. A gente viu como prever, agora a gente vai ver como prevenir. Mais utilizado é remoção de sulfato. Pô, se o problema é eu injetar sulfato na água, eu faço uma nanofiltração seletiva na plataforma antes de injetar. Então tá aqui, eu passo por filtrações, passo por por uma parte de tratamento bactericida, e aí eu passo aqui pelos pacotes aqui de unidades removedoras, né, de filtros, nanofiltros seletivos, né? Normalmente eles são formatos cilíndricos aqui, aí eu tenho o rejeito concentrado de sulfato, e tem aqui o permeado, que depois eu ainda passo aqui em sequestrante, uma desareadora aqui, que eu injeto um sequestrante de oxigênio, removo oxigênio, tá com biocida aqui, depois injeto nos postos injetores. É isso que eu faço, removo o sulfato. Onde eu não posso remover sulfato, onde eu não consigo remover sulfato, a plataforma antiga não tem isso, o que eu posso fazer é inibição por produtos químicos. E aí tem vários aqui, eles não atuam na termodinâmica do processo, eles não mudam o valor de RS, então o risco ainda existe, só que o que eu faço é evitar nucleação ou crescimento de cristais. E aí tem todo um protocolo que a gente adota, né, para definir se esse inibidor é bom ou não, compatibilidade, aqui é o eficiência dinâmica, se ele evita ou não a incrustação, o teste de adsorção em meio poroso, para ver se ele fixa na rocha e tal. Beleza, então o que eu faço para inibir e prevenir com produto químico? Uma das formas é inibir continuamente. Eu injeto produto químico aqui no poço, ó, lá da plataforma, eu preciso de uma bomba, claro, preciso de um tanque, né? Então eu injeto aqui num umbilical, que é uma outra linha que eu tenho até a NM, depois desce um tubinzinho aqui, um capilar, até o meio da coluna, eu injeto esse produto inibidor e aí beleza, aí não deposita em todo o escoamento. Só tem um problema, né? Essas válvulas aqui são complexas, elas atuam numa região bem complicada aqui, né? E o outro problema que ocorre é que a montante da válvula eu não protejo nada, né? Então, se eu tinha risco de incrustar aqui, não adianta nada. E a outra forma que a gente tem de fazer a prevenção é injetar esse inibidor por squeeze. O que é injetar esse inibidor por squeeze? Eu injeto o tratamento dentro para dentro do reservatório, ele adsorve na rocha e aí depois eu produzo o poço. Então tá aqui, eu injeto, faço um pré-flush, injeto o tratamento principal, faço um overflush, que é o jogar esse inibidor lá para dentro do reservatório, e aí depois eu produzo o poço, ele vai vir, como ele está dissolvido, ele vai vir aos poucos inibindo a formação de incrustação. E ainda tem mitigação, né? Se tudo que eu fiz de prevenção não deu certo, ainda formou incrustação, eu ainda tenho que ir lá tirar essa incrustação. E aí como é que eu faço? Carbonato de cálcio é fácil, acidifico ou boto um EDTA, e sulfato de bário e sulfato de estrôncio é que é o problema. Aí é bem complicado, eu preciso de DTPA, eu preciso de quelantes, né? Preciso de altas temperaturas e muitas vezes eu preciso de uma ferramenta mecânica, jateamento, broca, para remover essa incrustação. Bom, é isso. Então falei de tudo que eu basicamente trabalho na Petrobras e estou aberto aí para dúvidas, perguntas. Se quiser perguntar dos concursos que eu já prestei, seja para técnico, seja para químico de petróleo, qualquer coisa eu estou aí. Isso aí, Thiago. Parabéns aí pela apresentação, muita informação, muita coisa legal. Eu vou abrir o espaço aqui agora, na verdade, para as perguntas. A gente tem umas perguntas aqui no nosso chat. A Rosine, ela pergunta o seguinte: eu tenho uma perguntinha que é só uma curiosidade. Eu já trabalhei numa refinaria da ExxonMobil, na parte de controle de qualidade. E a gente fazia análise do crude, o óleo não refinado.
Você sabe se neste laboratório, na plataforma, fazem mais ou menos as mesmas análises que nós também fizemos? Teor de nitrogênio, sedimento, acidez, etc.? O laboratório da plataforma, Rosine, ele é bem operacionalzão, assim, voltado para as necessidades ali, né? Saber, por exemplo, DSW, faz muito pouca coisa, TOG, né, que é muito importante para o descarte, mas ele não faz muita coisa, não. Eu não. Teor de nitrogênio, por exemplo, eu acho que não. Ele faz o quê? H2S, BSW, nem sei se acidez ele faz, viu? Mas é algo bem simples que faz na plataforma hoje em dia. Quando a gente quer saber muita coisa do óleo cru, o que a gente faz é levar para um laboratório de terra, aqui o laboratório de fluidos da Petrobras, e aí é ali que a gente faz uma análise mais complexa, a cromatografia do gás e outras coisas do óleo, tudo é ali. Beleza? Acho que eu respondi. Sim, obrigado. Tiago. Pode fazer. Eu tenho uma perguntinha também ali. Pode fazer? É porque eu não consigo escrever no chat, não. O chat parece que não está aberto para a gente escrever, né? Parabéns primeiro pela apresentação, é muito técnico, né? Muito técnico, muito detalhe que a gente sabe da plataforma, da exploração e tudo, né? Eu queria saber um detalhe aqui, né? Getúlio, você podia se apresentar, Getúlio? Oi, sim. Na hora que for falar, eu sou o nome dele. Tudo bem. Eu sou o Getúlio, sou professor lá na PUC Minas, né? Já conhecemos o Tiago aí de uma longa data de trabalho na Petrobras junto aí. E nós trabalhamos lá no departamento de engenharia de energia, quando engenharia civil, a gente trabalha lá na PUC Minas, né? E a gente já está aí há algum tempo também nessa área de petróleo aí, né? Tiago, aí a gente já sabe, né? Mais de 30 anos trabalhando na Regap, né? Também a gente acaba pegando umas experiênciazinhas aí também, né? A perguntinha que eu queria fazer é o seguinte, né? A gente sabe o seguinte, né? A questão da garantia do escoamento da árvore de Natal até o fundo do poço, se não vai ter ali uma precipitação de asfaltentos ou formação de hidretos, né? Me corrija aí se eu estiver falando muito aí. Você vai ter a partir da árvore de Natal até a subida na plataforma, né? E você tem essa coisa. Eu queria ver o seguinte, geologicamente, a gente podia usar a TIAC, que você falou pouco na TIAC, ou uma outra componente geológica que a gente pudesse fazer predição sobre a precipitação de asfaltenos, porque se são petróleos leves que vão fazer precipitação de asfalteno, de repente eu consiga determinar geologicamente, através de ensaio geológico, ou pela TIAC mesmo, se eu não vou ter uma precipitação obstruir. Isso vai acontecer depois da árvore de Natal, né? Passando pelo RAIS até a plataforma, é isso? Não, Jet, então, obrigado aí pela presença. Getúlio é o cara aí, hein, da engenharia de energia da PUC aí, viu? Ó, faz umas parcerias com ele lá, viu? Eu conheço, você acha que eu não conheço? Sim, a gente já conhece. Uma questão é que como a gente tem um monte de alunos novos, e eu estou vendo que hoje o Tiago arrastou um público muito top, né? Muita experiência. Só gente aí. É muita gente nova e boa aí no nosso grupo hoje. A gente fica feliz, né? Com a presença aí da turma. Mas só que eu queria que os meus alunos conhecessem o Getúlio. Obrigado, Vani. Então, gente, é o seguinte, como eu falei, eu não mostrei as técnicas de determinação de asfaltenos. É até uma área boa de pesquisa, porque hoje em dia o que eles usam é o ONSET, que é basicamente uma titulação com antissolvente. Você titula com N-heptano para ver se com o óleo morto, né? Tem o ONSET também de óleo vivo, porque, como eu te falei, como eu falei aqui, o asfalteno ele se forma num momento bem peculiar. Diferente da parafina, que normalmente ela se forma até aqui próximo do riser, né? Porque eu preciso, como eu falei lá também na parte de parafina, eu preciso de troca térmica, preciso que a parede do tubo esteja numa temperatura menor do que o escoamento, né? Então o único lugar onde eu vou ter isso é aqui, né? Ao longo do escoamento na flow line aqui, né? Então a parafina se forma normalmente aqui. Agora, o asfalteno não, o asfalteno ele pode formar até aqui, ó, bem à frente do poço, tem relatos até de dentro do reservatório, porque ele se forma por solubilidade, por
despressurização. Quando eu tenho uma fração volumétrica de componentes leves alto, ou seja, bem perto do ponto de bolha, um pouquinho antes dele sair de solução, desses componentes leves, então esse é o pior momento para o asfalteno. Isso pode ocorrer ao longo do escoamento, né? Só que para isso a gente tem que primeiro ver se o petróleo ele é característico de precipitação de asfalteno ou não, né? Que é raro, inclusive no Brasil bem raro, tá? E aí o SEMPS tem diversas técnicas, eu posso até te mandar depois, Getúlio, que eu tirei da apresentação, senão ia ficar muito grande, mas para determinar se aquele petróleo ele é asfalteno, corre risco ou não de depositar asfalteno, né? Então ele está mais associado à despressurização do que temperatura. Então a TIAC ela não é uma boa medida para asfaltenos, porque a TIAC a gente está falando de sólidos que saem de solução por temperatura, e não desses sólidos que são por causa de solubilidade, né, por causa de pressão. Então o asfalteno é muito associado à pressão e a parafina é muito associada à temperatura. Respondi? Assim, só completar aqui, se no caso eu tiver uma precipitação no fundo do poço, eu não vou conseguir colocar PIG, passar um PIG lá embaixo, né? Não, aqui eu não passo PIG, não. Aqui não vai passar PIG. Aí, no caso, é só injeção de fluidos para tentar solubilizar esse asfalteno para manter o escoamento durante a produção, não é isso? É isso aí. O que a gente faz muito nesses casos, que eu já vi, né? Quando tem formação de asfaltenos aqui, é um bombeio de chileno para dentro do reservatório, né? Aí a gente consegue minimizar, então, dissolver ele, mas depois, quando começa a vir petróleo novo aqui, começa a precipitar de novo. Beleza? Eu poderia fazer uma pergunta, Thiago? Eu não sei se... Fica à vontade aí. Já acabou. Eu estou com um pouquinho de pressa, porque eu vou ter que sair para uma outra reunião, que vai começar às 3h30. Né? Então, mas só que eu não posso perder a oportunidade de fazer essa pergunta para o Thiago. Thiago, você falou que nossa apresentação foi bem interessante, porque ela mostra, né, primeiro, para os nossos alunos, o tanto de química que nós temos, né, numa perfuração de petróleo. Meu Deus do céu, é muita coisa. Né? Então, a parte de precipitação, a parte físico-química, tem questão de formação de gel, emulsão, os aditivos, que ele nem entrou, imagina, ele abrisse as moléculas, então, quanta química tem nisso aí? Então, a gente está pensando que é só para o engenheiro químico, né? Mas que tem muita química envolvida e quantos projetos a gente pode ter também com a Petrobras nessa área. Então, só ressaltando isso. Outra coisa, você falou da obstrução, né? Então você pode, eu estou entendendo que todos esses problemas, né, são problemas que levam a uma redução de fluxo, ou obstrução, dificultando a exploração de um poço, né? Seja por formação de emulsão, seja por formação de emulsão devido à emulsão água-óleo, a gelificação de parafinas, né? A deposição de asfalteno, sei lá se eu poderia falar assim, também as incrustações inorgânicas, tudo isso leva a um problema que é, meu Deus, o negócio não está saindo petróleo, né? O negócio entupiu, né? Eu queria saber o que é mais comum no pré-sal, né? Eu ouvi falar que as parafinas são o pesadelo do pré-sal, né? Mas eu queria saber de você se é isso mesmo, né? O que é mais comum, né? E o que é mais difícil de fazer, o que tem mais e o que é mais difícil quando acontece de resolver, de todos esses problemas. Vânia, eu trabalho na Bacia de Campos, embora a gente tenha alguns postos do pré-sal aqui, na Bacia de Campos, eu não sou mais adequado para falar, né? Eu estou vendo até que tem o meu amigo Leandro Valim aqui do SEMPS, ele talvez possa me ajudar melhor aí, mas, inclusive, você foi citado aqui, viu, Leandro? Agradecimento pelos slides, tá? De hidratos. Mas, bom, o que eu sei do pré-sal é que lá tem de tudo, tá, Vânia? Assim, os riscos de parafinas é alto, embora hoje em dia a gente ainda tenha uma temperatura de escoamento lá é alta e tal, a gente sabe de alguns problemas de parafina lá, e muito problema de deposição de carbonato de cálcio, né? De incrustação de carbonato de cálcio. Então, eu acho que os grandes riscos com o tempo,
a formação de hidrato é um problema para o bloqueio por hidrato é um problema de toda a produção de petróleo, né? A não ser que você tenha um sistema isolado sensacional, você vai sempre correr o risco, com o aumento da produção de água, de ter bloqueio por hidrato. E eu acho que no pré-sal os maiores riscos, se tratar de um reservatório carbonático, é a incrustação por carbonato de cálcio, e o outro seria as parafinas. São grandes desafios do pré-sal mesmo. E eu só queria mais uma pergunta. Você fala da gelificação, né, dessas parafinas, mas antes você falou da emulsão, né, que para mim é meio, a gente acaba confundindo, né, uma emulsão, que seria um líquido, por definição, mas que você mostrou aí que está um líquido que não escoa, que está em cima de sua mesa, é uma emulsão. Né, e um gel seria um semissólido, mas vocês tratam isso fisicamente, você bater no olho, você vê que é diferente. O que pode obstruir um filtro? Eu estou fazendo analogia porque eu tenho outros problemas na minha pesquisa de obstrução de fluxo, e aí eu queria que você me esclarecesse melhor essa diferença entre gelificação e emulsão. Tá. É porque é o seguinte, uma emulsão, ela pode gelificar, certo? Então, uma emulsão sempre está associada a alta viscosidade, né? Mas ela também pode ter tensão limite de escoamento. Então, uma emulsão ela pode ser altamente viscosa, como pode ser altamente viscosa e gelificar. Quando a gente fala em gel, a gente fala muito de tixotropia, né? Que é formar reticular, vamos dizer assim, né? Como se ele, com o tempo, se aproximasse mais de um sólido, né? E aí você precisaria de uma tensão inicial para quebrar essa estrutura que ele formou para ele começar a escoar. Então, uma emulsão, ela também pode ser um gel, né? Ela também pode gelificar. E tem petróleos que também têm alta viscosidade, tem petróleos de baixa viscosidade e petróleos sem água, totalmente sem água, com baixo BSW, então, ou seja, não é emulsão, que também gelificam. Por quê? Por causa de presença de sólido, né, normalmente, que são sólidos parafínicos. Então, isso que eu mostrei aqui na minha mesa, isso aqui, ó, isso aqui é uma emulsão de alta viscosidade e com tensão limite de escoamento, ou seja, ela é um gel. Então, ela precisa de uma tensão inicial para ela poder fluir. E, além disso, ela tem alta viscosidade, né? Eu até brinco muito aqui, que eu posso abrir aqui, ele não cai. Isso aqui é uma emulsão. E aí, para entender o que é isso aqui, eu mostro isso aqui, que é ele desemulsionado, né? Não sei se vocês estão vendo aqui. Essas duas amostras são exatamente a mesma. Só que aqui ela está emulsionada, aqui ela está com a água livre, né? E aqui não, ele é totalmente fluido, né? Esse petróleo é um petróleo sem tensão limite de escoamento, ou seja, ele não gelifica, pelo menos a temperatura que eu estou aqui, né? Ele tem uma baixa viscosidade, mas quando ele emulsiona, além de uma alta viscosidade, ele também tem tensão limite de escoamento. Entendeu? Então, e quando ele forma esse gel, ele pode obstruir um filtro, por exemplo? Pode. Eu acho que em filtros a gente vê mais assim, borra, mas assim, a depender da temperatura, sim. Embora esse gel aqui, viu, ele quebra bem fácil, assim, pelo menos esse, tá? Quando a gente, se for emulsão, se for um entupimento de filtro por emulsão, você consegue tratar mais fácil que se for uma borra ou um petróleo gelificado, entende o que quer dizer? Porque se for uma emulsão, você quebra a emulsão e beleza, com alguma forma, com desemulsificante ou aumentando a quantidade de água ali, né, coalescendo a água, é mais fácil do que tratar borra ou tratar um petróleo gelificado, né, que aí você vai precisar de algum solvente, alguma coisa assim. Ok. Tiago, eu agradeço, eu vou ter que sair, vocês fiquem à vontade, pessoal. Né? Tem aí a tarde toda para vocês se divertirem com o Tiago, mas realmente eu tenho uma reunião, né? Foi um prazer, viu? Professora Vânia. Oi, Getúlio. É só agradecer também aqui, né? Eu tenho uma reunião da PUC começando agora ali. Agradecer a oportunidade de estar participando aí, né? E ouvir o Tiago mais uma vez aí, né? Já foi lá na PUC dar umas palestras para nós, inclusive. Que ótimo. E se precisar de alguma coisa lá, a gente se coloca à disposição lá na PUC Minas, né? Nos laboratórios nossos que precisar. E também agradecer. Obrigado a Vânia é companheira nossa aí também, que a gente já
usou da boa vontade dela, laboratório lá também, né? O professor Henrique aí que está mediando aí. Muito obrigado, Henrique. E o Thiago, tá bom? Eu vou saindo quando eu tenho uma reunião. Valeu, obrigado, Getúlio. E a gente vai conversando. Obrigado pela oportunidade aqui, viu? Getúlio também vai vir fazer palestra para nós, né? Depois a gente vai conversar. Graças a Deus. Esse negócio aqui está ficando bom. Eu também estou. É um fórum muito bom. Ô, gente, dá licença, mas fique à vontade, não saia, fique aí batendo um papo. Eu também estou indo na reunião. Um abraço, pessoal. Obrigado, Tiago. Obrigado, Ana. Obrigado, Henrique. Obrigado pelo convite. O pessoal do centro, que a gente conhece, alguns deles aí que já viram aí, né? Que já tem alguns contatos lá no centro ainda, né? Aposentamos, mas a gente não deixou os contatos, né? Qualquer novidade a gente vai conversando. Obrigado, mais uma vez. Tiago, eu estou muito feliz de ver a sua capacidade, a sua desenvoltura, o seu crescimento profissional. Que maravilha, só um orgulho da professora aqui, que te viu menininho, pequeno lá com a gente, e agora está essa competência toda. Parabéns. Obrigado. Muito obrigado. Um abraço. Tchau. Ô, Tiago, seguindo aqui as perguntas do chat, a Bruna Frugoli Alves pergunta, a pergunta é sobre reologia. Geralmente, qual é a taxa de cisalhamento com a qual vocês trabalham para as análises de viscosidade? Então, o equipamento ele varre várias taxas de cisalhamento até para a gente identificar se o fluido é newtoniano ou não é newtoniano, né? Então, se eu não me engano, é 20, segundos a menos 1, 50, são várias taxas de cisalhamento para identificar se é newtoniano ou não é newtoniano. E aí, para modelagem, aí que a gente vai entrar num negócio bem complicado, assim, né? Na teoria, a gente teria que usar várias taxas de cisalhamento para modelagem. No final, a gente só usa uma, normalmente 50 segundos a menos 1, é tudo por aproximação. Mas o equipamento, ele varre várias taxas de cisalhamento, tá? A gente tem uma pergunta aqui do Yuri Gontijo. Tá aqui. Atualmente, podemos ver diversos investimentos em tecnologias mais limpas, como energia solar, carros elétricos e até mesmo biocombustíveis. Tudo isso buscando substituir o petróleo devido aos seus impactos ambientais. Então, por esse motivo, há um tempo atrás, tinha a ideia que tudo isso poderia substituir o petróleo em poucos anos, podendo até mesmo perder a especialização em petróleo. Mas, na sua opinião, o que você acha e o que você prevê para o futuro desta área profissional do petróleo? Rapaz, que pergunta, hein? Outro dia eu ouvi um professor falar um negócio legal, que é o seguinte, a era do carvão, ela já passou há muitos anos, né? Mas nunca se consumiu tanto carvão quanto hoje, né? Então, eu acho, é uma opinião pessoal, que não vai ser nada tão de uma hora para outra, como muita gente acha que vai ser, né? A gente vai abandonar toda uma matriz energética construída em combustível fóssil de um dia para o outro, né? Vai ter uma transição, e eu acho que essa transição vai ser longa, como eu falei, se a era do carvão já acabou e hoje se consome mais carvão do que nunca na história da humanidade, acho que o profissional do petróleo vai continuar sendo exigido por muitos anos aí. É só a minha opinião, tá? Legal, Thiago. Isso aí. A gente abre então também as perguntas, mais perguntas aí da sala. O Yuri agradece aí. A galerinha aí querendo. Ítalo? Oi. Pode perguntar? Seu áudio eu acho que tá meio baixo, Ítalo. Ele quer fazer a pergunta. Não tô te ouvindo não, Ítalo. Eu também não tô ouvindo o Ítalo, não. Ele digitou aqui no chat. Ele parece que vai tentar fazer a pergunta por lá. Tá pedindo um minuto aqui.
Ô, Thiago, Carlos. deixa eu te perguntar, você poderia falar um pouco com relação ao concurso na época que você fez, a prova e o número de vagas, como que foi esse processo de mudança, né, para outro estado, que, se eu não me engano, você é daqui? Carlos, eu sou de Belo Horizonte e, como eu falei, eu era técnico químico na Regap, né? E aí, em 2008, eu prestei um concurso para químico de petróleo, eu ainda estava, sei lá, no 5º período, e acabei sendo aprovado na época, né? E aí não consegui me formar a tempo e tal. Inclusive, achei que tinha acabado minha sorte para concursos naquele ano e nunca mais seria aprovado para químico de petróleo, mas aí depois eu tentei mais 4 concursos, né? Fui passar em 2011. Na época eram 15 vagas, na época eu estava contratando muito, né? Eu fiquei em 14º na época, mas eu não lembro a quantidade de pessoas que concorreram. E a dica que eu dou é aquela que eu falei no início, né? Que é bom estudar sempre por provas antigas, né? Pelo menos no meu caso ajudou. E uma coisa que me ajudou muito foi puxar as disciplinas de engenharia química, né? A Vânia falou que hoje em dia tem mais disciplinas aí na química, né? Mas na época eu puxei bastante disciplinas de engenharia química durante o curso, me ajudou bastante, e fazer provas antigas também me ajudou bastante. Foi em 2011, eu saí de Belo Horizonte, fui para Salvador, fiz um curso de formação lá de 1 ano, depois vim para Macaé, fiquei aqui 1 ano em Macaé, depois me mandaram para Vitória, fiquei 3 anos em Vitória, e agora eu estou de volta aqui há 4 anos em Macaé. E bom, Belo Horizonte é um bom lugar, mas tem vida fora de Belo Horizonte também. Thiago, eu queria desculpa. Eu queria fazer a pergunta, né, complementando essa do Carlos, com relação, né, a Petrobras. Ela está sofrendo uma série de mudanças, né, nos últimos anos aí, não tem tido os concursos, né, parte aí das refinarias vão ser vendidas, né, então tá tendo esse processo de mudança, né, mas os químicos têm sido contratados por empresas terceirizadas, por exemplo, lá em Macaé você observa algum tipo de contratação de outras empresas, ou da própria Petrobras, no caso, ela tem alguma previsão de concurso lá para essa área, né? Nath, infelizmente, o que eu tenho para falar é que eu não sei, assim, concurso a gente não tem visto. O último que eu vi foram para, acho que 15 engenheiros de processamento e só 5 químicos de petróleo. Teve uma turma de engenheiros de petróleo também, acho que foram 30. Isso já tem um bom tempo. O que acontece é que, por exemplo, aqui na Bacia de Campos, a Petrobras tem vendido alguns campos, né? E aí tem surgido outras empresas, né? A Trident Offshore, tem uma outra francesa também que comprou aqui um campo de água rasa. Total? Não, é outra, Henrique. Esqueci o nome da empresa. É uma pequenininha, não é a Total, não. Esqueci o nome. Mas, assim, eu acho que se eu torço, né? Eu não quero entrar em política ou algo assim, mas o que eu torço é que, pelo menos essas vendas, né, que elas possam gerar mais empregos, né? Eu não tenho visto nenhum processo seletivo aqui para essas empresas que compraram esses campos. Então, eu realmente não sei. Talvez, né? Eu espero que, pelo menos, essas vendas surjam outras contratações, aí, mais processos seletivos para a área nessas empresas privadas de petróleo. Tá certo. Eu também, assim, eu espero que essas empresas, elas realmente criem novas vagas, mas o que eu queria era que não vendesse, né, na verdade, não estou entrando em mérito político, não, mas, né, ia ser a situação ideal permanecer sem a empresa como está, né, pelo menos por agora. Mas eu só queria comentar realmente sobre essas disciplinas, que quando você estudou aqui, né,
nesse período tinha sido criado o curso de Química Tecnológica já, eu acho que você ainda pegou, né, uma parte, né, do... Quando eu saí, acho que estava no primeiro ano, eu acho. Pois é, então a gente tem hoje algumas disciplinas para o curso de Química Tecnológica, que são optativas para o bacharelado e para a licenciatura, que são as operações unitárias, A e B, eu dou um curso de Fundamentos de Fenômenos de Transporte, né? E tem outras disciplinas, Estequiometria Industrial, que é o Processos Industriais da Engenharia Química. Então, a gente está criando, né, uma química mais voltada mesmo para a indústria. Nós estamos tentando, né, aos poucos vão se modificando com a criação dessas disciplinas, e também vai ter uma mudança curricular em breve, né? Então, essas disciplinas vão passar a ser obrigatórias, algumas outras, além das operações unitárias, que eu acho que vão dar esse caráter, né, mais tecnológico mesmo, né, mais voltado para a indústria de forma geral, né, para os químicos, só para complementar, porque isso foi comentado, tá bom? Legal, Renata. Parabéns, viu, por essa visão mais de indústria aí, muito legal. Eu agradeço pelo seminário, né, foi muito bom, e acho que a gente aprende muito, né, vendo o trabalho de vocês, eu acho que é incentivo para os alunos também, tá? Obrigada. Eu que agradeço aí. Ô Thiago, nós temos a Fabiana Souza aqui, só queria agradecer a oportunidade, excelente apresentação, nossa colega Fabi, de turma, contemporânea. A Rosine, ela comenta novamente, ela queria acrescentar que às vezes o óleo de petróleo no futuro poderia encontrar outras aplicações em vez de combustível, como por exemplo o óleo branco, que começaram a produzir agora, que é mais na área de lubrificantes. Acho que isso fará parte da transição para outras alternativas para combustíveis fósseis. A Rosine não quer que eu trabalhe, né? É isso. Ela quer que eu perca meu emprego, né, Rosine? Brincadeira. Tô brincando. A Rosine, ela é do nosso grupo, lá do LEC. Ela é uma aluna de mestrado, é holandesa. Por isso que ela até comentou que ela é química, a formação dela é química. E trabalhou na ExxonMobil, lá na Holanda. E aí ela tem um pouco essa bagagem já com um pezinho já na área do petróleo, né, Rosine? É verdade. Não é que eu não quero que seja um trabalho, não quer. Eles vão ter que utilizar esse fonte mesmo de combustível, que eles estão utilizando uma parte do óleo de petróleo, de óleo fóssil, para produzir esse tipo de lubrificantes. A única coisa que vai mudar agora é a aplicação, entendeu? Legal, Rosine, eu não sabia disso aí. Legal. Vou te dizer, a única palavra em holandês que eu sei que é danko, não é isso? Beleza. Thank you, well. Ajuda aí, Henrique. A única palavra que eu sei é obrigado. Mas é porque esse como que chama? Desenvolvimento é bem recente, assim, é dos últimos anos. Certo, bem legal. Está em outro nível a Europa aí, em termos de energia verde, né? Que a gente está bem. Isso na Ásia também, Índia, eu acho, China também começou, pelo que eu sei. Mas é bem recente, tipo do ano passado, sabe? Legal. Beleza. Alsjeblieft. Nós temos o... Tô certo? Certíssimo. Nós temos o Ítalo, ele fez a pergunta. Por várias vezes você foi citado que você injeta na linha soluções que servem, por exemplo, para desestabilizar a emulsão ou remover algum tipo de deposição. Como é determinada a quantidade e concentração dessas soluções que são usadas
E como é monitorado o resultado dessa injeção na linha? Eu entendi o que ele quer dizer. Por exemplo, Heitor, quando a gente injeta um desemulsificante na linha, a gente segue normalmente o que o fornecedor indica, né? Que a Petrobras não produz produto químico, né? A gente compra. E aí o fornecedor indica uma concentração. Cada produto a gente vê uma concentração ideal. Por exemplo, o desemulsificante a gente vê a concentração ideal se realmente o óleo está chegando desemulsificado, né? Se ele está chegando com água livre e tal. E os outros produtos variam, né? Por exemplo, os inibidores de condensação a gente monitora com fósforo, muitas vezes eles têm marcadores de fósforo, então a gente coleta a água produzida e faz ICP, né, para ver se está chegando fósforo na quantidade que a gente deveria estar com esse fósforo. Então, cada produto tem uma forma de determinar, além da concentração que o fornecedor indica, né? Normalmente a Petrobras coloca um limite nessas concentrações, se está fora do contrato a gente penaliza, né, o fornecedor, então é mais ou menos assim que a gente trata as concentrações. Espero que eu tenha respondido aí. Legal, Thiago. A gente tem mais perguntas? Bom, eu acho que não. Thiago, mais uma vez, então vamos encerrar aqui. Eu gostaria de agradecê-lo imensamente por disponibilizar o seu tempo, né? Os seus conhecimentos, a sua experiência, a sua bagagem. Foi muito bom aqui para o nosso programa. Hoje a gente teve a sala lotada, né? Sua participação aí, né? A gente percebeu, conseguiu, como a Vânia diz, né? Conseguiu arrastar uma galera legal aí para o nosso programa, e foi muito bom, cara, te ver, né, muito tempo que a gente não se encontrava, né, colega de turma aí, a vida seguiu, cada um formou e foi seguindo seus passos. Te desejo sucesso aí no seu trabalho, no seu mestrado, tudo de bom, e aqui que eu puder oferecer, puder te ajudar de alguma forma, a gente está aí, você pode contar conosco. E é isso. Valeu, Thiago. Obrigado, Henrique. Valeu, foi bom te ver também. Agradecer a oportunidade aí, agradeço depois a Vânia. Muito tempo a gente não se via. Dar um abraço na Fabi aí também. Muito tempo que eu não via ela. Bom, queria dizer só isso, agradecer aí a oportunidade, viu? Foi bem legal poder conversar com vocês aqui. A gente não era só da mesma turma, não era do mesmo time também, né? Famosos Reggae Boys. Jogava muita bola aquele time ali. Os Reggae Boys, cara. Fui convidado para jogar futebol domingo, mas sem chance, o joelho já era. Beleza, obrigado, meu Henrique, pela oportunidade. Abraço para todos aí. Um abraço, Thiago. Valeu. Um abraço, pessoal. Valeu, gente. Bom fim de semana. Até mais. Todos. Tchau, bom final de semana. Haldu. Haldu. É um negócio que fala mais no Canadá, pelo menos. Mais no sul, né? O pessoal do sul que gosta muito de falar Haldu. Aham. Na minha região a gente fala Dur. Dur. Então é isso. Pessoal, até mais então. Até mais. Rosine. Tchauzinho pra vocês. Bom final de semana. Pra você também.